VTube abre o coração sobre os momentos mais difíceis que enfrentou com o pequeno Ravi. Um relato emocionante e cheio de detalhes sobre a luta pela saúde do seu filho e como isso impactou sua vida. Fique até o final para entender tudo o que aconteceu e como ela está lidando com esse desafio. VTube, sempre transparente com seus seguidores, fez um desabafo emocionante nas redes sociais sobre os momentos difíceis que passou com seu filho Ravi, que nasceu no último dia 11 de novembro. O pequeno enfrentou complicações graves e foi internado na UTI logo após o nascimento. Embora ele já esteja em casa, Vi revelou que o trauma desses dias ainda a afeta profundamente. Ela contou que Ravi foi diagnosticado com enterocolite, uma inflamação séria que afeta os intestinos. Segundo Vi, tudo começou quando o bebê apresentou uma hemorragia. Desesperados, ela e Eliezer levaram o pequeno ao hospital, onde enfrentaram dias de angústia enquanto os médicos investigavam o caso. Foi um susto gigantesco. O diagnóstico demorou a ser fechado porque enterocolite é muito rara em bebês que nasceram no tempo certo, como foi o caso do Ravi. É mais comum em prematuros, mas, para a idade dele, foi algo surpreendente e muito grave. Além disso, Ravi precisou parar de ser alimentado com leite materno devido a uma alergia severa identificada durante a internação. Agora, já em casa e mamando bem, ele está em processo de recuperação. Porém, Vi confessou que ainda não consegue relaxar totalmente. No desabafo, Vi abriu o coração sobre os efeitos emocionais que tudo isso teve nela. Ela revelou que está vivendo um estresse pós-traumático, sentindo ansiedade intensa e medo constante de que algo semelhante aconteça novamente. Estou fazendo terapia e acompanhamento psicológico, mas ainda é difícil. Eu não consigo dormir, não consigo comer direito. Fico em alerta o tempo todo. É mais assustador do que o normal, mas sei que vai passar. O Ravi está ótimo, e isso me dá força, mas a gente carrega o medo de viver tudo isso de novo. Vi ainda agradeceu o apoio que recebeu dos fãs, amigos e familiares durante esse período tão delicado. Segundo ela, foi fundamental para enfrentar os dias difíceis no hospital. E é isso, pessoal. Essa história é um lembrete de como a vida é cheia de altos e baixos, mas também de como a força de uma mãe é imensurável. Vamos mandar muita energia positiva para Vi, Eliezer e o pequeno Ravi, para que eles sigam superando tudo isso com saúde e amor. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais atualizações. Oi, gente! Vim aqui falar um pouquinho com vocês, principalmente sobre o diagnóstico. Quando tava vivendo tudo no turbilhão, eu achava que assim que eu chegasse em casa com o Ravi, eu ia querer fazer um vídeo longo, explicar pra vocês o diagnóstico e até um alerta pras mães, tudo, no feed. Mas agora que eu tô vivendo o momento com ele aqui, eu não me sinto pronta pra isso, ou preparada, ou talvez eu nunca queira fazer esse vídeo. Então acho que eu vou fazer só esses stories, vou deixar um destaque pra quando alguma mãe quiser ver ou entender o que aconteceu. E pra vocês também, eu sei que existe uma curiosidade também, e não acho isso anormal. A curiosidade não me incomoda, o que me incomoda é as pessoas que se pagam de médico e acham que sabem o que aconteceu, joga no Google o que é e acha que sabe a causa, sabe tudo e não tá vivendo aqui, isso sim me incomoda. Mas o hospital, o Einstein, ele, com nossa autorização, claro, publicou uma nota, né, um comunicado de alta, de assessoria, enfim, e falou que o diagnóstico foi enterocolite. E realmente ele teve um quadro de enterocolite. E eles publicaram com nossa autorização, como eu disse. E assim, muita gente falou, nossa, mas não era raro? Então, a gente sempre falou com muita clareza, é raro pra idade dele, né? Enterocolite é muito rara pra bebês a termo, bebês recém-nascidos que nasceram no tempo esperado. Pra bebês prematuros não é raro, mas pra idade dele é raro. E é sim uma doença muito grave, inclusive eu tinha muito medo de contar o diagnóstico, porque eu sabia que muitas mamães já tinham perdido seus filhos, principalmente prematuros, com enterocolite. Eu tinha medo de postarem, falarem, perdi meu filho, isso aqui, isso me assustar mais ainda, sabe? Vivendo aquele turbilhão. Que é a enterocolite necrosante, né? Que muitos bebês passam, muitas mães já viveram isso e pode virar um caso cirúrgico, perfurar o intestino, enfim. O caso do Ravi não foi necrosante porque não necrosou. Graças a Deus, ele nunca chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia, não perfurou o intestino, mas ele teve muitas complicações dentro da enterocolite que são graves. Então, a gente ficou por um fio, sabe? A gente rezava todos os dias porque a qualquer momento poderia acontecer uma situação pior de perfurar, porque ele teve todos os sinais radiológicos nos exames de que era grave, de que poderia piorar. A gente não sabia se era uma linha tênue que estava subindo, piorando e ia descer, ou se ia só subir e piorar cada vez mais e poderia perfurar. Então foi muito assustador. Li também algumas pessoas que jogam no Google e acham que o Google diz tudo. Nossa, mas poderia ser falta de oxigênio do parto que causou isso nele.
Sim, muitos bebês, principalmente prematuros, quando falta oxigenação, tem hipóxia, entre outras causas, pode sim faltar oxigênio no intestino e causar uma enterocolite. Como eu sempre falei, não é o caso do Ravi, não teve nada, absolutamente nada a ver com o parto. O Ravi nunca teve uma falta de oxigenação no sangue, a saturação nunca baixou e também não teve nada no parto, não teve hipóxia, não teve falta de oxigênio. As pessoas confundem o desconforto respiratório que ele nasceu com o coração desacelerar, ter uma hipóxia, faltar oxigênio pro bebê quando ele nasce mesmo, sabe? Isso ele não teve. Ele tem nascido com desconforto, gente, mães com cesárea agendada, o bebê nasce, ele acabou de nascer, e às vezes ele não sabe como respira, ele nasce com desconforto para respirar mesmo. O dele não foi um caso de falta de oxigênio ou algo que poderia desencadear, até porque se fosse, os sintomas apareceriam logo em seguida ao do nascimento, né? Ele não conseguiria fazer um cocô, talvez, ou teria uma hemorragia ali ainda na maternidade, nos primeiros dias de vida. O Ravi foi apresentar com 15 dias de vida, depois de muitos cocôs bem efetuados e uma vida super plena e maravilhosa em casa. Então não teve nada a ver com parto, foi descartado logo no início. Os médicos, tá? A internet. É até ridículo ter que explicar isso, porque eu já falei várias vezes, né, que não teve a ver com o parto. Parece que as pessoas querem me magoar para que eu me sinta culpada pela via de parto que eu escolhi. Mas não, gente, não teve nada a ver mesmo, graças a Deus, porque senão eu estaria me culpando mesmo. Talvez eu nem estaria conseguindo ter condições de estar aqui falando, estaria muito mais doente. Psicologicamente, mentalmente, tá? Bom, e aí ele teve um caso de enterocolite. De início, o caso mais grave de enterocolite é uma enterocolite infecciosa, né? Que é causada por uma bactéria, um vírus, um parasita, algum bicho. Então a gente precisa descartar essa enterocolite infecciosa. Os exames dele nunca demonstraram que foi uma infecção. O PCR nunca subiu, o hemograma nunca teve alterações significativas, nenhum dos exames que foram feitos tinha, apenas o raio-x. O raio-x dele sempre foi caótico no abdômen, sempre teve um monte de coisa grave, assim, pra uma enterocolite. Então, só que a gente não poderia correr o risco de ser um infeccioso, porque ele é o que realmente mata. A enterocolite mata mais quando é infecciosa. Então, conforme ele foi respondendo a tudo, né? Os exames foram mudando algumas coisas, o antibiótico também que ele tomou, entre outras coisas, foram dando alguns sinais, aonde, quando o raio-x vai melhorando, fez ultrassom também, aonde que estava inflamado no intestino, com pessoas especialistas, gastropediatra, radiologistas e pediatra, entre outros, uma equipe excelente de médicos. Eu tenho que agradecer muito ao Dr. Ricardo, que é o gastro agora do Ravi, a doutora Ruth, que fez todos os exames, que ela é, assim, mágica. Obviamente, a Paula, nossa pediatra, que eu já agradeci ela ontem. Então, assim, no final das contas, chegamos à conclusão que pode ter tido um quadro infeccioso, mas o PCR nunca subiu, então eu como mãe, tá? Os médicos nunca me falaram isso, eu como mãe não acredito que foi infeccioso, mas mostrou que ele tem um quadro alérgico. Então, existe uma condição que é a enterocolite ser induzida por uma alergia à proteína do leite de vaca.